Olá pessoal do YouTube, nome é Enfermagem Extensiva. Estou aqui hoje mostrando essa videoaula de insuficiência renal. Então, vamos aqui a uma imagem ilustrativa de um rim. Então, os seres humanos possuem dois rins, cujo formato se assemelha ao feijão. Temos aqui o córtex renal, artéria renal, veia renal, ureter, coluna renal, medula renal, pelve renal. E temos aqui embaixo umas imagens ilustrativas menores dos rins. Então, na introdução, insuficiência renal aguda é definida como uma síndrome caracterizada pela perda da função renal durante um período de horas ou dias, resultando na incapacidade de manter a homeostase de eletrólitos e fluidos corporais e de excretar exócrinas nitrogenadas. Sintomas de insuficiência renal aguda: desidratação, insuficiência cardíaca, traumatismo, uso de medicamentos nefrotóxicos e insuficiência circulatória. Oliguria, diurese menor que 400 ml dia ou até anúria também. Insuficiência renal crônica consiste na redução da filtração glomerular de caráter lento, progressivo e irreversível. Sintomas de insuficiência renal crônica: anemia, nictúria, poliúria, proteinúria, urina espumosa, edema e hipoalbuminemia. Conceitos: filtração glomerular. Para a formação da urina, se dá com a filtração do plasma que passa pelos capilares glomerulares. Medida da filtração glomerular: clearance. O chamado clearance de creatinina, normal entre 110 e 120 ml minuto. Doença do trato urinário. Doenças urológicas que secundariamente comprometem os rins. Hematúria. Presença em quantidade anormal de hemácias na urina. Proteinúria. Aumento na excreção urinária de proteínas, superior, portanto, ao valor considerando normal de até 300 mg dia. Síndrome nefrotóxica. É definida pelo aumento da proteinúria. Glomerulonefrite aguda constitui um grupo de doenças caracterizado por edema, hipertensão, hematúria e proteinúria de início abrupto. Função renal normal. Função de regulação. É o papel que os rins têm no controle fino e na manutenção do meio interno, por meio do controle do volume de líquidos corpóreos, sua osmolaridade, seu conteúdo de eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, cloro e outros, e o equilíbrio ácido básico. Função de excreção. É a função dos rins, exercida quando excreta do corpo produtos finais do metabolismo orgânico, como ureia, creatinino, ácido úrico, e substâncias estranhas, como os medicamentos de excreção renal, drogas tóxicas, etc. Função hormonal. Os rins produzem e excretam uma série grande de enzimas e hormônios. As principais substâncias produzidas são renina, eritropoetina, vitamina D3 ativa, prostaglandinas e cininas. Causas: insuficiência renal. Então, na insuficiência pré-renal, causada por um aumento reversível da creatinina e da ureia séricas, que são resultantes de uma queda de perfusão renal e, portanto, na taxa de filtração glomerular. Causas: hipovolemia, sangramentos, perdas intestinais, renais, cirúrgicas, ascite na cirrose, choque séptico, desidratação, diarreia, diabetes e tecidos traumáticos. Resultará em insuficiência renal pré-renal. Nesse momento, são de grande valia informações precisas e reais de balanço hídrico, diurese, peso diário, perdas hídricas e gestões. Insuficiência renal aguda pós-renal. Pode acompanhar situações urológicas de obstrução ou ruptura do trato urinário. Causas: obstrução uretral e vesical, traumatismos, cálculos, tumores, coágulos, fungos e bexiga neurogênica. Insuficiência renal aguda renal. As estruturas do néfron, como o glomérulo, os túbulos, os vasos ou intestinos, são afetadas. Causas: glomerulonefrites, vasculopatias, nefrite e necrose tubular. Distúrbios eletrolíticos e ácido básico. São frequentes em portadores de insuficiência renal aguda, como hiponatremia, que é resultante de um balanço hídrico positivo,
Hiperpotassemia é uma das complicações mais preocupantes nos pacientes com insuficiência renal aguda, especialmente naqueles com oligúria e acidose metabólica. A acidose metabólica com diminuição do bicarbonato e dos pH plasmáticos ocorre praticamente em todos os pacientes com insuficiência renal aguda. Então, tratamento: redução do sal, controle de hipertensão arterial, diuréticos, tratamento da anemia, dieta adequada, evitar hiperidratação, tratamento dialítico, evitar drogas nefrotóxicas, controlar hiperlipidemia, tratar acidose. Então aqui tem umas ilustrações de edema, como edema na face, edema nefrotóxico, edema periorbitário, né, na região dos olhos, edema periférico na síndrome nefrótica, né, que os membros inferiores, eles ficam edemaciados. Diagnóstico: como eu vou fazer esse diagnóstico? Insuficiência renal. Alguns exames, como creatinina e taxa de filtração glomerular, clearse de creatinina o mais adequado, ureia, fração de excreção de sódio, sedimento urinário, potássio, cloro, cálcio, ultrassonografia renal e biópsia renal. Alguns sintomas de insuficiência renal aguda, como digestiva: inapetência, náuseas, vômito, sangramento digestivo, cardiorrespiratória, dispneia, edema, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, edema agudo do pulmão, arritmias e pericardite. Neurológica: sonolência, tremores, agitação, convulsão e coma. Hematológica: sangramento e anemia. Imunológica: depressão imunológica, tendência a infecções. Cutânea, prurido. Hipercalemia. Hipercalemia é definida como a concentração sérica de potássio maior que 5 mQ, valor normal, 3,5 a 5. O rim é o principal órgão regulador da excreção do potássio no organismo. A hipercalemia pode ser ocasionada por alteração do balanço de potássio. A insuficiência renal aguda é a causa comum da hipercalemia. Causas da hipercalemia: insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, deficiência de aldosterona, alguns agentes, acidose, deficiência insulínica, hemólise, coleta inadequada, quimioterapias. Outras causas de hipercalemia, como intoxicação digitálica, exercício físico exaustivo, relaxantes musculares, doença de Addison. Tratamento: estabilização elétrica do miocárdio, deslocamento do potássio do extracelular para o intracelular, aumento da excreção de potássio, limiar a ingesta de potássio na dieta. Então, aqui é o traçado, né, de hipercalemia no ECG, né, aqui a primeira onda de fibrilação ventricular, segunda, bloqueio cardíaco completo, terceira, bloqueio cardíaco de primeiro grau, quarta, onda T apiculada e, por último, é um traçado normal. Então, os sintomas de hipercalemia: fraqueza, insuficiência respiratória, arritmias cardíacas, inclusive fibrilação ventricular e sistolia. Então, vejo aqui alguns cuidados de enfermagem, como nunca administrar potássio direto na veia. Então, cuidado aí, pessoal de enfermagem, né? Técnicos, enfermeiros, auxiliares. E isso daí é aprendido em qualquer curso de enfermagem, né? Desde o técnico ao superior. Nunca administrar potássio na veia, porque vai ser parada, cardiorrespiratória e morte. Na coleta de sangue, não deixar o membro garroteado por muito tempo. A solicitação para abrir e fechar a mão também, seguidamente, provoca a saída de potássio das células. Então, orientar, não deixar garroteado muito tempo o membro, quando for fazer coleta para dosagem de potássio. Porque, e até mesmo, você fala assim, abre e fecha a mão várias vezes. Sempre a gente acaba solicitando mesmo isso para o cliente. Então, vai provocar a saída de potássio das células e o exame vai dar alterado. E muitas vezes o exame está normal, né? Controle de diurese, usar a bomba de fusão. Observar se há extravasamento para o tecido subcutâneo. Então, ficar de olho também para no extravasamento para o tecido
subcutâneo. Hiponatremia é definida como sódio sérico menor que 130. Tipos: hipovolêmica, por perdas renais, diuréticos, nefrites, perdedora de sal, extrarrenais, vômito, queimadura e diarreia. Hipervolemia, por síndromes nefróticas, cirrose, insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda e crônica. Isovolemia, hipotireoidismo, psicose, drogas e dor. Sintomas: fraqueza, anorexia, fadiga, vômitos, mal-estar, cefaleia, sonolência, letargia, confusão, convulsões e coma. E o tratamento. Então, é isso que eu queria passar para vocês, pessoal do YouTube. Aqui deixo algumas referências bibliográficas. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Enfermagem Intensiva agradece. Obrigada.